Fala, matemateuenses, tudo bem com vocês? Gente, para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Neto e hoje nós vamos ver mais uma aula sobre produtos notáveis, aprendendo agora sobre quadrado da diferença dos termos. Mas, para você que é novo aqui no canal, faça já a sua inscrição, ative as notificações para ficar atento aos próximos conteúdos e deixe aquele like porrudo para ajudar aqui o canal Matemateua. Bora lá? Vamos lá, pessoal, sem mais delongas. Olha só, no quadrado das somas dos termos, o que foi que a gente aprendeu? Como é que funciona o quadrado das somas dos termos? É assim, ó, o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro termo multiplicado pelo segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Isso a gente já aprendeu, tá? Esse é o quadrado das somas dos termos. Agora, no quadrado da diferença dos termos, como é que vai ficar? Olha só aqui, ó. X menos y ao quadrado. O que é que nós temos? O quadrado da diferença de dois termos. Tá ok? Agora o quadrado da diferença. Como é que fica isso daqui, ó? Regra. Como é que funciona a regra que resolve isso aqui? É assim, ó. Fica o quadrado do primeiro termo, tá? Menos duas vezes o primeiro termo multiplicado pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Repetindo, o quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro termo multiplicado pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. De onde é que vem isso? De novo, da propriedade distributiva. Lembra lá da propriedade distributiva? Olha só, se tu tem x menos y elevado ao quadrado, tá? Esse expoente 2 aqui, ele indica o quê? Que tu pode escrever esse x menos y elevado ao quadrado como um produto de dois fatores, em que cada fator é x menos y. Então a gente pode escrever x menos y ao quadrado como sendo o quê? X menos y vezes x menos y. Perfeito? Tá. Agora, aplicando a propriedade distributiva, olha só onde que a gente vai chegar. Vamos multiplicar cada um desses termos aqui, né? Ó. X vezes x, dá ok? Positivo com positivo vai dar positivo, vai dar x ao quadrado, tá? X vezes menos y, positivo com negativo, dá negativo na multiplicação. X vezes y, x, y, tá? Menos y vezes x, negativo com positivo, na multiplicação dá o quê? Dá negativo. Y vezes x, x, y. Por que não yx? Poderia ser yx, mas para padronizar a gente faz xy, para ficar menos xy, menos xy. A gente já vai entender por quê, tá? Aí olha só, menos y vezes menos y, na multiplicação, ó, negativo por negativo vai dar o quê? Positivo, tá? Lembra lá do jogo de sinal, né? Olha só, y vezes y ao quadrado. Continuando aqui, como é que vai ficar esse negócio aqui? Ó? Vai ficar x ao quadrado, tudo bem? Olha lá, ó, menos xy menos xy. A gente tem que somar esses caras aqui, tá? Olha só, os dois são negativos. Os dois são negativos, tá? E eles são termos semelhantes. Por quê? Porque ele tem a mesma parte literal, ou seja, as mesmas letras, as mesmas variáveis, e essas variáveis, elas estão na mesma potência, né? Então, eles são termos semelhantes. Então, se eles são termos semelhantes, o que eu posso fazer? Eu posso somar esses caras aqui, ó. Como é que vai ser, então? Eu tenho menos xy, menos xy. Eu vou conservar esse sinal de menos e vou somar eles, tá? Xy mais xy dá o que? Dá 2xy, tá? Mais y ao quadrado. Então, olha só onde foi que a gente chegou. Não bateu? No mesmo resultado? Então, em outras palavras, o que significa dizer
que o quadrado da diferença de dois termos vai ser o quê? O quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo multiplicado pelo segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Descasque essa pupunha. Exemplo aqui para ilustrar bem o nosso estudo. Olha só. Determine o quadrado da diferença de dois termos abaixo. O que é que nós temos aqui? Olha só o que ele dá para a gente. 2x menos 3y elevado ao quadrado. Tá? Aplicando a propriedade do quadrado da diferença dos termos, olha só como é que fica. Fica assim, ó. O quadrado do primeiro termo, quem é o primeiro termo? 2x, então fica aqui o quadrado do primeiro termo, 2x ao quadrado, tá? Menos 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, né? O primeiro termo, 2x, multiplicado pelo segundo termo, 3y, mais quem? O quadrado do segundo termo, que é o segundo termo, 3y. Então, fica 3y ao quadrado. Percebam que eu utilizo parênteses, né? Por que eu utilizo parênteses? Por quê? Porque, olha só, em alguns casos, como por exemplo aqui, ó, nós temos 2x elevado ao quadrado. Não só o 2, mas também o x estão elevados ao quadrado, ou seja, a parte numérica e a variável estão sendo elevadas o quê? Ao expoente dado. Então fica o quê? 2x elevado ao quadrado, como é que fica? 2 elevado ao quadrado, 4. X elevado ao quadrado, x ao quadrado. Tá? Menos 2 vezes 2x vezes 3y. A gente pode fazer assim, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Tá? Bem direto. X vezes y, x, y, tá? Mais o que? 3y elevado ao quadrado, tanto 3 quanto y estão sendo elevados ao que? Ao expoente 2. 3 ao quadrado, 9. Y ao quadrado, y ao quadrado, tá? Y elevado ao quadrado é y ao quadrado. Então, olha só. 2x menos 3y ao quadrado resulta em que 4x quadrado menos 12xy mais 9y ao quadrado. Ah, mas eu estou duvidando, eu quero tirar a prova real aqui, né? Vamos utilizar então a propriedade distributiva. Então, 2x menos 3y ao quadrado, né? A gente já viu isso aqui, né, nos exemplos, a gente já sabe como é que calcula. Se a gente tem esse expoente 2 aqui, então significa dizer que eu posso escrever esse quadrado da diferença dos termos como o quê? Um produto, né, de dois fatores, em que cada fator equivale ao quê? 2x menos 3y. Então fica o quê? 2x menos 3y elevado ao quadrado dá o quê? 2x menos 3y, que multiplica quem? 2x menos 3y, tá? Olha só, 2x vezes 2x, positivo com positivo vai dar positivo, quanto é que dá 2x vezes 2x? 2 vezes 2, 4. X vezes x, x ao quadrado, então dá o quê? 4x ao quadrado, tá? 2x que multiplica menos 3y, positivo com negativo vai dar negativo, 2 vezes 3, 6, x vezes y, xy dá o quê? 6xy, tá? Menos 3y vezes 2, negativo com positivo vai dar negativo, 3 vezes 2, 6, y vezes x, xy, então dá o quê? 6xy, tá? Menos 3y vezes menos 3y, negativo com negativo, na multiplicação vai dar o que? Positivo. 3 vezes 3, 9, y vezes y dá y ao quadrado, então fica o quê? 9y ao quadrado. Continuando, dá o quê? 4x ao quadrado, menos 6xy menos 6xy, são termos semelhantes, eu posso somar, fica o quê? Conservo o sinal de negativo, 6xy menos 6xy, perdão. O que eu vou fazer? Eu vou somar 6 mais 6, 12,
12, ok? XY mais 9y ao quadrado. Não bateu o mesmo resultado? Pois é. Então é assim que a gente faz, por meio de um exemplo, o quadrado da diferença de dois termos. Beleza? Deixa eu acrescentar um adendo aqui, que é o seguinte. Olha só, pessoal. Essa parte em que eu calculo a propriedade distributiva, ela não é necessária, tá? Eu fiz isso aqui apenas para satisfazer uma curiosidade de alguém que de repente não acreditasse nesse meu resultado aqui, tá? Porque na verdade a resposta mesmo é o que? 4x² menos 12xy mais 9y ao quadrado, tá ok? Eu fiz esse cálculo aqui da propriedade distributiva apenas para enfatizar o meu resultado e mostrar que minha resposta está certa, tá ok? É apenas um adendo, é apenas isso, tá? Eu estou sentindo uma treta! Pessoal, essa aqui foi mais uma aula sobre produtos notáveis. Hoje nós aprendemos sobre o quadrado da diferença dos termos. Espero que tenham aproveitado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá ok? Deixe aquele like porrudo para fortalecer aqui o canal Matemateua. E não se esqueça de fazer os comentários, tire suas dúvidas, tá? O seu engajamento aqui é muito importante para o crescimento do nosso canal. Bora embora? Fui! In space. Roger, roll, Endeavor.